Nosso tema é o papel do homem cristão na sociedade. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mundo que nós vivemos, ele é sustentado por 7 pilares: política, negócio, religião, o entretenimento e por aí. Nós fomos pessoas salvas por Deus para sermos livres. Um outro pilar que sustenta a sociedade é business, negócio. A sociedade se desenvolve com base nisso, economia. A estabilidade do país depende disso. Como nós estamos como igreja em relação a essa realidade? Nós precisamos primeiro entender isso aqui. Qual é o papel de Cristo na sociedade? Transformar a vida de Simão Alfredo. Salvar a humanidade. Ajudar as pessoas. Trazer a esperança. Libertar a humanidade. Dar vida. 2 palavras importantes, olha só. Salvar, libertar, dar vida. Jesus, quando diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando da razão de viver. Que o papel fundamental de Jesus é formar uma nova sociedade. Vamos colocar-se em pé, para nós lermos aqui o texto que será a base da nossa conversa. João, capítulo 8, versículo 12, vamos até 31. João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo, e se vocês me seguirem, não andará no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você faz essa declaração a respeito de si mesmo? O seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde eu vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. Mesmo que eu fizesse, o meu julgamento seria correto. Versículo 16: pois não estou sozinho, o meu Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que se
duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha, meu pai que me enviou é outra testemunha. Onde está o seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu pai. E se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora. Mais tarde, Jesus disse outra vez: eu vou embora, vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Versículo 22. Os judeus perguntaram: será que ele está planejando cometer suicídio? Aqui ele se refere quando diz: não podem ir para onde eu vou. Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois ao menos que creiam que eu sou lá de cima, morrem em vossos pecados, ou seja, morrerão em vossos pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: eu sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo aquilo que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. E ainda assim não entenderam que ele lhes falava a respeito do seu Pai. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta, digo apenas o que vi, o que meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus que criam nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Amém? Vamos conversar então, irmão, sobre esse assunto. A resposta de Jesus nesse texto, nós percebemos que Jesus veio para comunicar ao mundo acerca de Deus. Ou seja, Jesus veio para o mundo para comunicar Deus. Isso foi uma declaração do próprio Jesus, na leitura que nós fizemos. Uma outra declaração que Jesus faz é que ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas para realizar a vontade de Deus. E quando Jesus traz essa mensagem, ele deixa muito claro que ele veio com uma missão ao mundo. Ele veio com uma missão. A missão de Jesus foi falado aqui por nós. Jesus veio revelar a vida. Jesus veio viver essa vida. E Jesus veio dar a nós acesso de termos essa vida. Foi em 2007 ou 2000, não tem bem a data agora, mas reuniram um grupo de especialistas em torno da pessoa de Jesus. E seguiram a estudar Jesus histórico. Entender realmente quem é Jesus. Mas por que eles decidiram estudar Jesus? Uma curiosidade: toda religião tem Jesus. O muçulmano fala de Jesus, o budista fala de Jesus, o adventista fala de Jesus, os espíritas falam de Jesus. Todos têm Jesus. E a história tem um registro muito forte, inquestionável. Jesus viveu aqui, influenciou vidas aqui na Terra. Então um grupo de cientistas, um grupo de teólogos cientistas, teólogos, budistas, islâmicos, espíritas, estudaram o personagem de Jesus. E eles chegaram a uma conclusão. O resultado saiu no livro que Augusto Cury escreveu: O Homem Mais Inteligente do Mundo. Jesus é o ser humano que viveu na Terra
perfeito. Eles não olhavam para Jesus como religioso ou como Salvador. Eles olharam para Jesus exatamente como você e eu nós somos. Jesus viveu nessa terra. Jesus fez diferença nessa terra. E então, diante disso, eles viram algo incrível. Primeiro, Jesus fez uma escolha ousada, arriscada. E, do ponto de vista deles, uma escolha errada. Porque qualquer pessoa não usaria arriscar fazer a escolha que Jesus fez. Não que Jesus fez a escolha errada. Do ponto de vista deles, humano, isso eles deixavam muito claro que Jesus fez uma escolha errada. Porque Jesus tinha um projeto. Só que Jesus queria validar o seu projeto. Para validar o seu projeto, ele escolheu exatamente um período em que estava no ápice do conhecimento grego. Um período em que realmente o mundo estava com muita sede, problemas muito grandes. Jesus escolhe homens totalmente incapazes para realizar a missão que ele queria, e ele termina dando ao mundo homens extraordinários. Jesus pega homens tortos e ele transforma esses homens. Jesus pegou homens com personalidade e bipolaridade. Jesus pegou homem com caráter duvidoso como Mateus, que era o homem que roubava o dinheiro. Jesus pegou homem como Tomé, que era muito duvidoso, tinha muito problema de confiança, de acreditar em alguma coisa. Jesus pegou 12 homens, instruiu esses 12 homens, e a conclusão, quando vai estudar a vida desses homens tornaram também mentes mais brilhantes da história, porque eles até hoje continuam influenciando o mundo, porque Jesus influenciou a vida deles. Então, Jesus, ele tinha um papel, tirar o homem da escuridão, opressão emocional, desgraça, problemas no casamento, problema de todo nível. Nosso Senhor Jesus lidou com essa situação e liderou essa situação. E assim, Jesus então contribuiu de forma tremenda com a sociedade. Através de Jesus, hoje, nós temos conhecimentos que nos ajudam a libertar de várias coisas. E incrível que pareça, uma pessoa pode ser bíblico, uma pessoa pode beneficiar da Bíblia sem ser cristão. Porque a Bíblia é o método de Deus. Se você aplicar, vai dar certo. Ou seja, você pode não ser cristão, mas se aplicar a Bíblia, ele vai te beneficiar aqui na terra, porque ele é a palavra de Deus. Então nós precisamos entender claramente, irmãos, que como igreja nós temos um papel muito grande a desenvolver na sociedade. Nós temos muito de contribuir para a sociedade. Jesus nos traz para si, para através de nós, ele fazer algo assustador dentro da nossa sociedade. Então o Senhor Jesus, ele treina 12 homens e ele seleciona esses homens de forma cuidadosa. Por que Jesus fez isso? Porque era muito fácil pegar os melhores daquela altura e colocar na sua escola. As pessoas iam dizer o quê? Também ele selecionou os melhores e colocou para influenciar o mundo. É claro que isso ia dar certo, mas exatamente segundo a avaliação das mentes brilhantes da nossa sociedade, do nosso mundo hoje, ou seja, do ponto de vista humano, Jesus faz uma escolha errada, apesar de ter um projeto tremendo, mas ele valida a sua metodologia, porque no final ele conseguiu um resultado que nenhuma universidade do mundo até hoje conseguiu. Jesus pegou 3 homens que já tinham bebido em todo tipo de cultura do mundo, os homens já de idade, não era garoto que ele estava influenciando, eram pessoas que já tinham influência, e ele trabalhou com eles por um período de 3 anos, e foi suficiente para fazer toda a diferença. Então, eu gostaria, para nós conversarmos aqui, os irmãos interagirem,
é a coisa mais importante na vida de um homem cristão. Nós não vamos fazer nenhuma diferença na sociedade se nós não temos noção do que de fato importa para nós fazermos diferença. Vocês concordam? Jamais vamos fazer diferença se nós não temos noção do que de fato importa, o que de fato importa para nós fazermos diferença. O que pode mudar a nossa história hoje. Porque Jesus não disse que quando você aceita Ele, a sua vida muda. Ele disse que quem crê nele não é condenado. Mas Ele disse que quem conhece a verdade é liberto. São duas verdades. Você se calhar é uma pessoa apenas salva por Jesus. Salva. Porque se você creu em Jesus, Ele garante que é salvo. Mas um outro trabalho de Jesus ao nos salvar é nos libertar através da verdade. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E essa forma de estar na igreja, de ser cristão, porque a gente pensa, eu nunca esqueço de uma frase que o irmão Silas falou. Ele falou assim: tem gente que é miseravelmente crente ou salvo. Ou seja, é salvo, mas continua sendo miserável, porque apenas ele foi salvo. Apenas ele foi salvo. Irmãos, eu gostaria para nós pensarmos seriamente nesse dia de hoje e pensarmos um pouco na nossa história. A Igreja dos Irmãos, ele teve dois momentos que têm marcado minha vida. O primeiro momento é no início da nossa história, no início da Igreja dos Irmãos. A gente corria, a gente estava junto, a gente abraçava, a gente fazia tudo. Era uma simplicidade, era uma coisa muito maravilhosa. Nós estamos no segundo momento. A minha forma de ver, de olhar para como a gente está se organizando, desenvolvendo, ou aonde nós estamos hoje, é um momento crucial. Esse é o segundo momento. É um momento onde a igreja começa agora a dar alguns sinais de entendimento do que é igreja e do que é ser cristão. Eu gostaria, irmãos, para nós sairmos daqui com convicção, mas com convicção, de que nós precisamos aprender a ser cristão e a ser igreja, porque a gente ainda não sabe. Há uma ignorância dominando a nossa mente, prejudicando o progresso do evangelho dentro do nosso país. Exatamente porque nós não estamos sendo igreja e nós ainda não temos noção do que é ser cristão. Nós estamos agora começando a aprender um pouco. E nós estamos vivendo um momento crucial. Por que crucial? Nós estamos novamente a conseguir nos unir de uma forma mais consciente. De uma forma mais consciente, e ao mesmo tempo nós estamos a sentir que a igreja que nós temos hoje, ela está tendo ambições não mais por Cristo. Nós estamos reunindo de forma consciente, mas a gente percebe que a ambição nossa como igreja, como cristão, não é mais Jesus, não é mais Cristo. Eu já participei de vários encontros, não sei se eu falei de encontro de liderança da Igreja de Santo Tomé, mas eu já vi vários encontros da Igreja de Santo Tomé, onde os presbíteros da igreja não estão presentes, onde os que dizem o eu da igreja não estão presentes. Nós lá na nossa igreja, nós tivemos uma reunião, nós conversamos, não é possível, nós somos um grupo de obreiros, e esses obreiros não estão juntos com outros, não está certo, pelo menos da Igreja dos Irmãos. Alguma coisa está faltando. A gente precisa sair daqui com consciência de que nós precisamos considerar de verdade qual é o papel do homem cristão na sociedade do ponto de vista de Cristo. Qual é o nosso papel na sociedade? Pensando em Cristo. E lembra que nós falamos aqui daquilo que faz ou que envolve os pilares da sociedade. E se você é um cristão entendendo isso, essas coisas não vão te desviar do caminho do Senhor.
Pelo contrário, vai te fazer ser, de fato, um cristão verdadeiro lá naquela instituição. A gente percebe que algumas posições que deviam ser assumidas por aqueles irmãos que a detêm de forma mais ousada, de forma mais crente, de forma a envolver a própria sua igreja a participar disso. Mas a gente percebe que as pessoas se afastam do Cristo por causa daquilo que Cristo morreu para bem da sociedade. Cristo veio para edificar, Cristo veio para salvar, Cristo veio para fazer tanta coisa. A minha pergunta é: aonde nós estamos dentro desses pilares da sociedade? Então, irmão, a coisa mais importante na vida do cristão é ser discípulo. E a gente precisa entender, então, o que é ser discípulo. O discipulado é um método validado em próprio Senhor Jesus. Eu quero ler aqui com os irmãos, Mateus 28, 19, ele diz assim: portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mesmo método que Jesus usou, Jesus deu a eles autorização de usar. Qual é? Vão em todos os povos da terra e façam discípulos. Discípulo traz para você a consciência de si. Quem é você? Quem não tem consciência de si não pode cuidar dos outros. Jesus, quando nos dá um mandamento, amem uns aos outros, mas observa, ele diz assim: como eu os amei. Ou seja, como você sente amado por mim, é que eu quero que você ame por mim. Amem uns aos outros como eu os amei. A única coisa que vai fazer diferença na sociedade é discípulo ser como mestre. E aqui nesse texto ele traz para nós muita claridade. Por quê? Porque a palavra está muito clara: vão e façam com que todos os povos da terra sejam meus discípulos. A ideia de Jesus, do discipulado, ou de ser discípulo na mente de Deus, é porque ser discípulo ele tem um impacto em 4 áreas da nossa vida. Primeira área, vida pessoal. Aonde você estiver, se você é discípulo de Jesus, você vai jorrar luz. Por isso ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. A luz da vida é aquela luz que Jesus agora te deu. Ele veio para partilhar da vida que ele viu. Ele veio viver para que o povo pudesse experimentar, mas ele veio dar para que o povo pudesse obter, o mundo pudesse obter. Jesus estava lá com o Pai e disse: eu vim não para fazer minha vontade, fazer a vontade daquele que me enviou. Tudo que eu faço é o que ele me ensinou. Então Jesus estava aqui primeiro na representação do Pai, mostrando como é vida por Deus, e aí ele vivendo essa vida, revelando essa vida à humanidade, mas ao mesmo tempo dando àqueles que creem nele. Irmãos, presta atenção. Ser discípulo é o método que Deus usa para protestar ao mundo. Os discípulos de Cristo são pessoas que Jesus deixava na terra para protestar contra essa sociedade organizada. Como o mundo está organizado. Um mundo de ódio. Um mundo que não há recomeço. Um mundo que não há perdão. Um mundo que não se abraça. Um mundo onde não há paciência. Um mundo de miséria. Um mundo de fome. Um mundo egocêntrico. Jesus traz o discípulo, ensina o discípulo, porque só 2 coisas o ser humano precisa prestar bem, segundo o apóstolo Paulo: o próximo e Deus. Só 2 coisas. Então, quanto mais nós nos amamos, vamos servir melhor uns aos outros. E o centro de tudo isso é Deus. O primeiro benefício do discípulo com a sociedade acontece primeiro na sua vida pessoal, porque ele é amado por Deus, ele é um ser pleno de Deus. Ele tem Deus reinando em si, e ele pode sim fazer bem a todos que estão à sua volta. Ama o filho, ele impacta a sua casa, ele faz toda a diferença. Segunda área, na nossa comunidade, onde nós vivemos, o discípulo faz toda a diferença. Quem vive como discípulo de Jesus faz
faz toda a diferença na sua comunidade. Ele perdoa em vez de dar um soco. Ele abraça em vez de se afastar. Ele humilha em vez de colocar nariz inclinado. Sabe, eu estou falando de coisas que a Bíblia nos ensina. Como eu falei aqui, nós precisamos considerar a realidade do que é ser cristão. A terceira área, igreja local, nosso ambiente, a religião. E Tiago vai dizer que a religião verdadeira é onde você cuida, ama, abraça. É todo um protesto que Tiago faz. Como a igreja estava se comportando como o mundo. Irmãos sendo parcial, irmãos olhando o outro, e toda aquela coisa. Então Tiago é usado por Deus para protestar isso. Então nós não fomos criados para repetir o mal do mundo. Nós fomos organizados para mostrar ao mundo como uma sociedade funciona. Tanto quem chega aqui precisa sair daqui impactado, porque aqui é onde espelha o mundo, como Deus está formando. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos nova criatura. Então ser discípulo faz diferença na igreja, na sociedade, no mundo. Eu desempenho o meu papel como professor, como polícia, como pastor, como missionário, como médico, como veterinário, como agricultor, da forma que agrada a Jesus. Porque eu sou discípulo de Jesus, disfarçado de um pescador. Porque eu sou discípulo de Jesus, disfarçado de um mecânico. Eu sou discípulo de Jesus, disfarçado em um pedreiro. Eu sou discípulo de Jesus, disfarçado em um motoqueiro. Eu sou discípulo de Jesus, disfarçado num partido político. Eu sou discípulo de Jesus. A única coisa que importa e que faz toda a diferença na sociedade, se nós queremos mudar a sociedade, é ser discípulo. Mas como um discípulo pode fazer isso? Todo discípulo tem um mestre, que a palavra discípulo quer dizer ajudante, aprendiz. Como ser discípulo de Jesus? Hoje, como podemos ser discípulos de Jesus? Então, que ferramenta nós temos para nos tornar discípulos de Jesus? Presta atenção. A ideia de discipulado é o mestre e ajudante. A ideia de Jesus é que, na ausência dele, os seus discípulos o representassem. O que Jesus estava no mundo a fazer? Jesus estava aqui para salvar a humanidade. Jesus estava aqui para amar a humanidade. Jesus estava aqui para curar a humanidade. Jesus estava aqui para perdoar. Jesus estava aqui amando as pessoas. O pastor disse que ele foi para Roma. Lá na Roma, ele entrou na catedral, que agora não lembro o nome. E lá naquela igreja tinha um Jesus, uma imagem de Jesus crucificado. Só que a imagem de Jesus era amputada, não tinha perna nem braço. E aí ele foi perguntar para o padre: Padre, por que vocês colocaram Jesus assim? Aí o padre disse assim: porque o pé de Jesus na terra agora é você. O braço de Jesus na terra agora é você. Jesus foi, mas ele não deixou o mundo à toa. Ele não deixou o mundo órfão. Ele não deixou o mundo sem salvador. Ele não deixou o mundo sem esperança. Ele não deixou o mundo sem luz. Ele foi, mas ele deixou-nos aqui na terra. Braços de Jesus está em você. As pernas de Jesus está em você. A ideia de Jesus, quando ele faz discípulo, é porque ele sabia que, como mestre, ele tinha que preparar os seus homens para que, na ausência dele, eles fossem capazes de fazer o que ele fez. Preste atenção a isso. Por isso que Jesus fala em João capítulo 14, versículo 12, que se vocês crerem em mim, vocês farão as coisas que eu fiz e ainda maiores. Ele não estava brincando, ele estava falando verdade. Um mestre carpinteiro, quando ele treina um ajudante, é para que um dia, se alguém precisar de um banco, se aquele mestre não estiver disponível, o seu aprendiz seja capaz de fazer aquele banco e entregar para o cliente. Por quê? O orgulho de mestre é a excelência do discípulo. Como mestre,
tem orgulho quando ele percebe que o seu discípulo chegou ao seu limite. Faz tudo o que ele passou. Jesus passou tudo para os seus discípulos. E ele disse assim: vocês vão passar tudo para os vossos discípulos. Vão e façam discípulos. E ensinam a guardar o quê? Como nós podemos ser discípulos hoje? Primeira coisa para ser um discípulo é ler a Bíblia todos os dias. Não tem como ser discípulo se não ler a Bíblia todos os dias. Como nós podemos ser discípulos? Ler livros que tratam coisas que você deseja fazer. Presta atenção aí. Você pode ter competência, mas está exercendo função errada. Porque a competência não quer dizer que você veio para fazer o que você fez, porque a competência se treina. A função a gente recebe desde pequeno. Jesus, quando nos trouxe ao mundo, ele deu a cada um uma coisa para fazer aqui na terra. Eu preciso descobrir isso que eu recebi de Jesus. Competência, se você quiser, você pode pregar bonito, é só você ler, estudar e decorar, mas não significa que o fato de você pregar bonito, você pode ser um pastor, você pode ser um missionário. Ser missionário não é pregar. Então nós vivemos em épocas, estamos vivendo essa época no nosso meio, em que nós estamos nos perdendo, e nós precisamos considerar qual é o nosso papel na sociedade. E para nós encontrarmos o nosso papel na sociedade, nós precisamos nos conectar conosco mesmo. Nós precisamos entender o que Deus me chamou para ser aqui na terra. O que é que eu vim para fazer? O discípulo, ele precisa entender que ele está aqui na representação do seu mestre para exercer uma função. E essa função, cada um de nós temos que descobrir. Competência, irmãos, se desenvolve. E a gente confunde muito isso. Mas a função que Deus te chamou para exercer, você recebe ele. Isso aí não desenvolve. Como nós podemos ser discípulos de Jesus? Podemos ser discípulos de Jesus quando nós fazemos, ou seja, quando nós vivemos como discípulos de Jesus, quando nós fazemos tudo que Jesus fez. E eu quero terminar dizendo o seguinte: o plano de Deus, o plano de Jesus, quando ele foi para o céu, ele usou esse método de ser discípulo, ele testou, ele validou, o mundo prova que esse método funciona. E é um método muito simples. É um método muito simples. É simplesmente olhar para a Bíblia e pensar: eu estou com raiva de um irmão, como Jesus faria? Aí você olha Jesus na cruz e fala: perdoa-os. E aí você aprende a ser discípulo, porque você tem que amar. O discípulo tem que ter um coração de recomeço, sempre recomeçar. Como é que Jesus faria diante de uma situação difícil que não tem resposta humana? Jesus orava diante de um morto de 4 dias, porque ele sabia que um homem não podia fazer. Quando nós sejamos ousados na nossa igreja, na nossa casa, na nossa sociedade, para de fato colocarmos Cristo diante de tudo que nos foi colocado, porque nós estamos aqui apenas na representação que Jesus disse: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas vontade daquele que me enviou. Só pode ser discípulo quem tiver consciência de que é negar a si próprio. Jesus foi o primeiro a negar-se a si próprio para fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que ele, sendo Deus, ele não usou dessa prerrogativa, desse direito, ele abriu mão disso para ser um escravo de Deus aqui na terra, para ser um discípulo de Deus aqui na terra. Jesus tinha a si, mas abriu mão para dar a si ao outro. Ser discípulo é exatamente ser como Jesus em toda a área
vamos continuar nossa conversa, porque os irmãos já estão cansados, mas eu espero, irmão, de verdade, que você entenda que a única coisa que importa para você mudar a sua igreja, a única coisa que importa para você mudar a sua família, a única coisa que importa para você dar um jeito na sua vida, em toda a área da sua vida, é ser discípulo. Quando você entender o que significa ser discípulo de Jesus, sua vida vai mudar. Santo Mé vai mudar. O discípulo só tem uma missão: ser parecido com o Mestre. Vamos orar. Senhor, nós somos como o Senhor chamou e escolheu para ser seu discípulo. E nós oramos para que a nossa missão seja essa: ser parecido contigo. Falamos em torno desse pensamento de qual é o nosso papel na sociedade. E nós olhamos para ti, Senhor Jesus, e vemos o seu papel, o seu feito. Percebemos que nosso papel é nada mais e nada menos do que ser seus discípulos. Curar os que estão doentes, ensinar os que estão no escuro, na confusão, dar pão aos que precisam, amar, perdoar, servir. E nós sabemos que a exposição desta vida que o Senhor nos colocou, nós podemos exercer o nosso papel como discípulo. E oramos para que o Senhor nos ajude a compreender essa verdade. Que sejamos discípulos e que a nossa missão seja ser parecido com o Senhor. Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.